Recebi uma mensagem inesperada da minha irmã, Amanda, com quem eu mal falava, me convidando para um jantar especial de aniversário em um restaurante chique. Apesar da nossa relação tensa desde que me recusei a financiar seu casamento extravagante de US$ 100 com o dinheiro da herança da nossa mãe, decidi ir. Ao entrar na sala de jantar privada, fui confrontada por Amanda, ladeada por 2 homens de terno e aparência séria. Apenas assine estes papéis, dividindo o patrimônio da mamãe, ou as coisas vão ficar feias. Amanda ameaçou com um sorrisinho. Eu respondi calmamente: conheçam meu marido. O que ele mostrou mudou tudo. Meu nome é Micaela, sou administradora hospitalar, tenho 32 anos e perdi minha mãe para o câncer há apenas 6 meses. Mamãe era minha rocha, minha confidente e minha maior apoiadora em todas as fases da minha vida. Depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 7 anos, ela se tornou pai e mãe para mim e para Amanda, trabalhando em múltiplos empregos para manter um teto sobre nossas cabeças e comida na mesa. Eu ainda me lembro dela chegando exausta do seu turno no supermercado, apenas para trocar de roupa e sair direto para seu trabalho noturno como recepcionista na clínica do bairro. Apesar do cansaço, ela sempre arranjava tempo para ajudar com a lição de casa, comparecer aos nossos eventos escolares e nos ensinar lições de vida importantes. Seu ditado favorito era: guarde para um dia chuvoso, porque as tempestades sempre vêm quando você menos espera. Amanda parecia nunca ter absorvido essas lições. 3 anos mais nova que eu, ela desenvolveu gostos caros desde cedo. Enquanto eu economizava minha mesada e, mais tarde, meus salários de empregos de férias, Amanda gastava cada real que conseguia em roupas, maquiagem e saídas sociais. Mamãe fez o possível para incutir responsabilidade financeira em nós duas, mas Amanda preferia a gratificação instantânea. Nossas diferentes abordagens sobre dinheiro criaram tensão durante nossa adolescência, mas as coisas realmente se deterioraram quando mamãe ficou doente. O diagnóstico veio de repente. Câncer de pâncreas, estágio 4, com um prognóstico sombrio de 6 meses no máximo. Eu imediatamente pedi licença do meu trabalho para cuidar dela, voltando para a casa da nossa infância para estar lá dia e noite. Amanda aparecia ocasionalmente, geralmente apenas o tempo suficiente para pedir dinheiro à mamãe para alguma emergência antes de desaparecer novamente por semanas. Durante os últimos dias da mamãe, era eu quem segurava sua mão, administrava a medicação e garantia que ela estivesse confortável. Amanda apareceu horas depois que mamãe faleceu, perguntando sobre o testamento antes mesmo que os preparativos do funeral fossem feitos. Como inventariante do modesto patrimônio da mamãe, de 250 mil em economias, a casa da nossa família, avaliada em cerca de 300 mil, e alguns itens pessoais, eu tinha instruções claras sobre como proceder. O dinheiro destinava-se a cobrir quaisquer despesas médicas pendentes e impostos da casa, IPTU, com o restante sendo dividido igualmente entre mim e Amanda, assim que todas as dívidas fossem quitadas. Apenas uma semana depois de enterrarmos mamãe, Amanda apareceu na casa com seu noivo, Tiago, um homem alto, de cabelo impecavelmente penteado e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Eu preciso da minha metade agora, ela exigiu, mal passando pela porta. Tiago e eu marcamos a data do casamento, e o local que eu quero exige um depósito de 50 mil até a próxima semana. Eu os convidei a sentar na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde mamãe nos ensinou a fazer a lição de casa e a contar nossas moedas para o cofrinho. Amanda, eu sei que este é um momento difícil para nós duas. Comecei cautelosamente, mas há contas médicas para pagar primeiro e impostos da casa vencendo antes que possamos dividir qualquer coisa. Tiago se inclinou para a frente, seu relógio caro brilhando. Amanda disse que há pelo menos 250 mil mais a casa. Isso é mais do que suficiente para cobrir as contas e dar a Amanda a parte dela para o nosso casamento. Nosso casamento vai custar pelo menos 600 mil, Amanda acrescentou, tirando um fichário cheio de recortes de revistas de arranjos florais elaborados, louças de cristal e vestidos de grife. É o que a mamãe gostaria para mim. Eu quase ri do absurdo daquela declaração. Nossa mãe prática, que remendava meias em vez de comprar novas, nunca teria aprovado tal extravagância. Isso não é verdade, Amanda, e você sabe disso.
Mamãe sempre foi clara sobre ser financeiramente responsável. Precisamos resolver os assuntos dela corretamente. O rosto de Amanda se contorceu de raiva. Você sempre acha que sabe o que é melhor. Você era a favorita da mamãe e agora está tentando ficar com tudo para você. Ela saiu batendo a porta com Tiago logo atrás, lançando um olhar ameaçador em minha direção. Você vai ter notícias nossas, ele prometeu sombriamente. No dia seguinte, me encontrei com os médicos da mamãe para discutir suas despesas médicas. O que eles me disseram fez meu sangue gelar. O plano de saúde da mamãe havia de alguma forma sido cancelado durante seus últimos 3 meses, deixando-lhe 85 mil em contas não pagas. Como isso era possível? Mamãe sempre fora diligente com seu plano. Passei horas ao telefone com a operadora do plano de saúde tentando entender o que havia acontecido. Finalmente, uma representante de atendimento ao cliente, solidária, encontrou o pedido de cancelamento no sistema. A apólice foi cancelada a pedido do titular, ela explicou. A ligação foi recebida há cerca de 4 meses. A pessoa que ligou sabia todas as perguntas de segurança e detalhes de confirmação. Essa linha do tempo coincidia exatamente com o diagnóstico terminal da mamãe. Algo não estava se encaixando. Vasculhando o escritório da mamãe em casa, encontrei uma nota com uma caligrafia desconhecida em seus papéis do plano de saúde. Cancelado para economizar mensalidade. Disse que não precisava, já que era terminal. Amanda. Minha irmã havia convencido nossa mãe moribunda a cancelar seu plano de saúde para economizar dinheiro, mesmo sabendo perfeitamente de sua condição terminal. A ficha caiu como um golpe físico. Isso não era apenas irresponsabilidade, era traição calculada. Tentei ligar para Amanda imediatamente após descobrir o que ela havia feito com o plano da mamãe, mas minhas ligações iam direto para a caixa postal. Mensagens de texto apareciam como entregues, mas permaneciam sem resposta. Quando verifiquei as redes sociais, descobri que ela havia me bloqueado em todas as plataformas. Ela sabia exatamente o que tinha feito. Com o coração pesado, voltei à tarefa de organizar os pertences da mamãe. Na gaveta de sua mesa de cabeceira, encontrei um pequeno diário encadernado em couro que eu nunca tinha visto. Dentro, na caligrafia cada vez mais trêmula da mamãe, havia um registro detalhado de empréstimos feitos a Amanda nos últimos 5 anos. Pequenas quantias no início, algumas centenas aqui e ali para consertos do carro ou para completar o aluguel, mas que escalaram para milhares de reais nos meses anteriores ao seu diagnóstico. Um registro em particular se destacou. Amanda pediu 5 mil reais para o depósito de um apartamento. Disse a ela que isso esgotaria meu fundo de emergência, mas ela prometeu pagar em 3 meses usando o dinheiro separado para o telhado novo. O telhado que começou a vazar no inverno passado, forçando mamãe a usar baldes para aparar a água. O telhado que ela não pôde consertar porque seu fundo de emergência tinha ido para o apartamento de Amanda, um apartamento do qual ela se mudou apenas 2 meses depois, sem explicação. De acordo com a contabilidade cuidadosa da mamãe, Amanda havia pego emprestado mais de 40 mil reais apenas nos últimos 5 anos. Não havia registro de nenhum pagamento. Marquei uma reunião com o Dr. Guilherme Bastos, um advogado especialista em inventário recomendado por um colega. Ele revisou o testamento da mamãe, as contas médicas e o diário detalhando os empréstimos de Amanda. Legalmente, você está fazendo tudo certo como inventariante, ele me assegurou. O testamento afirma claramente que as dívidas devem ser pagas antes de qualquer distribuição de bens. Quanto a esses empréstimos, eles poderiam tecnicamente ser descontados da parte da herança de Amanda, mas provar que foram empréstimos em vez de presentes pode ser desafiador sem notas promissórias. Quando saí do escritório dele, meu telefone vibrou com notificações. Amanda havia começado a postar nas redes sociais, visível para todos, exceto para mim. Um amigo em comum me encaminhou as capturas de tela. De coração partido que minha própria irmã roubaria minha herança logo após perdermos nossa mãe. Algumas pessoas mostram suas verdadeiras cores em tempos de luto. Traição familiar, ganância. O post tinha dezenas de comentários solidários e compartilhamentos. Ao anoitecer, meu telefone estava tocando com ligações de parentes distantes e amigos da família de quem eu não ouvia falar há anos. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Exigiu nossa prima Sônia, sem nem dizer alô. Depois de tudo que sua mãe fez por você, cada ligação seguia o mesmo padrão.
Acusações, nenhum interesse na minha explicação. Depois, ou raiva ou um sermão sobre obrigação familiar. Amanda havia criado sua narrativa cuidadosamente, retratando-se como a filha enlutada privada de seu direito de nascença por uma irmã gananciosa. O estresse começou a afetar meu trabalho. Perdi uma reunião importante sobre o orçamento depois de ficar ao telefone a noite toda com outro parente irritado. Perdi arquivos de pacientes e fui ríspida com um colega que perguntou se eu estava bem. 2 semanas após o início da campanha de Amanda nas redes sociais, minha chefe, Sandra, me chamou à sua sala. Micaela, seu desempenho tem sido preocupante ultimamente, ela disse gentilmente, e recebi algumas ligações desconfortáveis de pessoas alegando estar preocupadas com a forma como você está lidando com o patrimônio de sua mãe. Eu fiquei chocada. Pessoas ligaram para você aqui sobre meus assuntos pessoais? Sandra assentiu sombriamente. 3 ligações só esta semana. Não quero me intrometer em seus assuntos de família, mas está afetando seu trabalho e agora a reputação do hospital. Tentei explicar a situação, mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu podia ver como soava. Uma disputa de herança estereotipada entre irmãs, cada uma alegando que a outra estava mentindo. Acho que você precisa de um tempo para resolver isso, Sandra concluiu. Estou te colocando em licença administrativa por 2 semanas. Use esse tempo para resolver esses problemas, Micaela. Naquela tarde, encontrei meu marido, Davi, para almoçar em nossa lanchonete favorita. Davi e eu estávamos casados há apenas 8 meses, tendo feito uma cerimônia pequena e íntima, a qual Amanda se recusou a comparecer porque não era especial o suficiente. Davi era dono de sua própria pequena, mas bem-sucedida, construtora, e sua natureza prática foi o que me atraiu nele desde o início. Ela está sistematicamente destruindo minha reputação, expliquei, empurrando meu sanduíche intocado para o lado. Posso perder meu emprego por causa disso. Davi estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha. E se contratássemos um investigador particular? Amanda e Tiago devem ter um motivo para estarem tão desesperados por dinheiro. Se entendermos com o que realmente estamos lidando, podemos nos proteger melhor. O investigador que Davi encontrou, um detetive aposentado da Polícia Civil chamado Fábio, levou apenas 1 semana para descobrir a verdade. Amanda e Tiago não estavam apenas planejando um casamento extravagante. Eles estavam se afogando em dívidas. Vários cartões de crédito estourados, 3 meses de aluguel atrasado e um padrão de compras parceladas que havia saído do controle. Mas o verdadeiro problema era o vício de Tiago em jogos de azar. Ele começou com aplicativos de apostas esportivas, mas passou para jogos de pôquer clandestinos com pessoas perigosas. Segundo as fontes de Fábio, Tiago devia mais de 7 mil a um agiota conhecido por métodos de cobrança violentos. Eles não precisam de dinheiro para o casamento, Fábio explicou, mostrando-nos seu relatório. Eles precisam pagar essas dívidas antes que Tiago se machuque, ou coisa pior. Senti-me mal imaginando Amanda envolvida em uma situação tão perigosa. Apesar de tudo o que ela havia feito, ela ainda era minha irmã, e a ideia dela em perigo me abalou profundamente. Armados com as informações do investigador, Davi e eu desenvolvemos um plano. Confrontaríamos Amanda com o que sabíamos, ofereceríamos ajuda para ela conseguir aconselhamento financeiro e talvez até proteção legal contra as conexões perigosas de Tiago, mas nos manteríamos firmes em executar adequadamente o patrimônio da mamãe, de acordo com seus desejos. Antes que pudéssemos implementar nosso plano, chegou uma notificação extrajudicial de um advogado de quem eu nunca tinha ouvido falar, alegando que eu estava me apropriando indevidamente dos bens do inventário e falhando em executar o testamento de boa-fé. A carta exigia uma prestação de contas imediata de todas as transações do patrimônio e ameaçava ação judicial. Liguei para o Dr. Guilherme imediatamente. Eles estão tentando intimidar você, ele explicou após revisar a carta. Este advogado nem é especialista em inventário, mas devemos nos preparar para a possibilidade de sua irmã realmente entrar com um processo. Naquela mesma semana, passei de carro na casa da nossa mãe para verificar as coisas, apenas para encontrar o jardim da frente vandalizado. Tinta spray vermelha cobria a porta da garagem, soletrando ladra, em letras de 1 metro de altura. A caixa de correio havia sido esmagada e alguém havia jogado ovos na varanda. Chamei a polícia e, enquanto esperava eles chegarem, verifiquei a câmera de segurança que Davi havia instalado após a morte da mamãe. A filmagem mostrava claramente um carro parando às 2 da manhã.
Um carro esportivo branco com um amassado distinto na porta do passageiro, o carro de Tiago. Quando o policial chegou, mostrei-lhe a filmagem. Esse é o carro do noivo da minha irmã, expliquei. Posso provar. O policial pareceu solidário, mas balançou a cabeça. O vídeo não mostra o motorista claramente e não podemos ver a placa. Não há o suficiente aqui para fazer uma prisão, mas vamos registrar um boletim de ocorrência. 3 dias após o vandalismo, Amanda ligou. Sua voz soava diferente, subjugada, até chorosa. Micaela, acho que precisamos conversar, ela disse. Eu tive um tempo para pensar sobre as coisas. Apesar dos avisos de Davi para ter cuidado, concordei em encontrar Amanda em uma cafeteria, a meio caminho de nossas casas. Parte de mim esperava que ela tivesse tido uma mudança genuína de opinião, que pudéssemos encontrar uma maneira de consertar nosso relacionamento, apesar de tudo o que havia acontecido. Amanda chegou parecendo nada com seu eu habitual. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, o rosto sem maquiagem e suas roupas estavam amassadas. Seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse chorando. Eu terminei com o Tiago, ela anunciou depois de pedir seu café. Você estava certa sobre ele. Ele tem um problema com jogos de azar, e eu não tinha ideia do quão ruim era até descobrir que ele estava usando meus cartões de crédito para pagar suas dívidas. Ela enxugou os olhos com um guardanapo. Eu sinto muito, Micaela. Fui horrível com você. Eu estava desesperada porque Tiago continuava dizendo que precisávamos do dinheiro para o casamento, mas acho que agora ele só queria para suas dívidas de jogo. O pedido de desculpas parecia sincero e a história se alinhava com o que o investigador havia descoberto. Será que ela realmente tinha visto a luz? Tiago tem se associado a algumas pessoas assustadoras, Amanda continuou, baixando a voz. Eles foram ao nosso apartamento ontem procurando por ele, mas ele não estava lá. Eles me ameaçaram, disseram que eu era responsável pelas dívidas dele, já que estávamos noivos. Ela estremeceu visivelmente. Estou com medo, Micaela. Não sei o que fazer. Meus instintos protetores dispararam, apesar de tudo o que ela havia feito. Onde você está ficando agora? Perguntei. Em um hotel barato, ela disse, olhando para as mãos. Mas só tenho dinheiro para mais algumas noites. Eu sabia que Davi objetaria, mas não podia deixar minha irmã em perigo. Você pode ficar conosco temporariamente, ofereci. Apenas até você se reerguer. O alívio inundou o rosto de Amanda. Muito obrigada. Você sempre foi a responsável. Eu deveria ter ouvido você e a mamãe desde o início. Naquela noite, arrumei o quarto de hóspedes enquanto Davi expressava suas preocupações. Eu entendo querer ajudá-la, ele disse, mas depois de tudo que ela fez, como podemos confiar nela em nossa casa? Ela está genuinamente assustada, Davi. Você não viu o rosto dela. E ela ainda é minha irmã. Apenas me prometa que você vai ter cuidado, ele insistiu. Não compartilhe nenhuma informação financeira ou senhas enquanto ela estiver aqui. Concordei com suas precauções, embora me sentisse um pouco culpada por não confiar totalmente na aparente reforma de Amanda. Guardamos nossos documentos importantes em nosso quarto e garantimos que nossos computadores estivessem protegidos por senha. Por 3 dias, Amanda foi a hóspede perfeita. Ela ficava na dela, oferecia ajuda para cozinhar e limpar e expressava gratidão constante por nossa ajuda. Ela falou em procurar aconselhamento para seus hábitos de consumo e encontrar um emprego estável. Na 4ª manhã, acordei mais cedo do que o habitual com uma dor de cabeça incômoda. Caminhando para a cozinha para beber água, notei a porta do quarto de hóspedes aberta. A cama estava intacta. Uma busca rápida confirmou meu pior medo. Amanda tinha ido embora, assim como os brincos de pérola da minha avó, da minha caixa de joias, R$200 em dinheiro de emergência da gaveta de meias de Davi e meu notebook. Quando Davi verificou seu próprio computador, descobriu que ele havia sido acessado durante a noite. Sua senha, de alguma forma, comprometida. Correndo para verificar meu banco online, descobri $30 mil faltando na minha conta pessoal, uma transferência feita às 2 da manhã para uma conta que eu não reconhecia. Liguei imediatamente para o departamento de fraudes do banco e, em seguida, tentei acessar a conta do inventário. Lá, encontrei uma transferência pendente para o saldo restante, quase $140 mil, depois que as contas médicas foram pagas. Consegui cancelar a tempo. O representante do banco confirmou que o pedido havia sido feito apenas 20 minutos antes.
Temos imagens da câmera de segurança de todas as transações. O gerente do banco me informou quando fui pessoalmente à agência naquela tarde. Posso confirmar que foi uma mulher correspondente à descrição de sua irmã quem fez o saque da sua conta pessoal esta manhã. A polícia registrou minha ocorrência e emitiu um mandado de prisão para Amanda por acusações de furto e fraude, mas não havia vestígios dela. Era como se ela tivesse desaparecido. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. O Tiago nos deve agora, você também. O pagamento é esperado integralmente. Sabemos onde você mora. Mostrei a mensagem para Davi, minhas mãos tremendo. Eles acham que estamos conectados às dívidas do Tiago agora. Davi ligou imediatamente para Fábio, o investigador, que nos aconselhou a mudar temporariamente para nossa segurança. Essas pessoas não brincam, ele avisou. Fiquem com um amigo por alguns dias enquanto resolvemos isso. Na manhã seguinte, Davi instalou câmeras de segurança adicionais ao redor do nosso apartamento antes de sairmos para ficar com o irmão dele na cidade vizinha. Foi apenas o começo do que se tornaria o período mais estressante da minha vida. Os $30 mil que Amanda roubou representavam quase todas as minhas economias pessoais, dinheiro que eu vinha guardando cuidadosamente há anos. O banco iniciou uma investigação, mas me avisou que a recuperação poderia ser impossível, já que eu havia dado acesso voluntário à minha casa para Amanda. Enquanto eu lutava para recuperar meu dinheiro roubado, Amanda abriu várias contas de cartão de crédito em meu nome, acumulando milhares em cobranças antes que eu percebesse. Passei horas todos os dias ao telefone com operadoras de cartão de crédito, preenchendo relatórios de fraude e tentando reparar meu score de crédito que se deteriorava rapidamente. Carros estranhos começaram a aparecer do lado de fora do nosso prédio. Veículos diferentes, mas padrões semelhantes. Eles estacionavam por horas, às vezes com homens sentados dentro, observando o nosso prédio. Uma noite, um SUV preto seguiu Davi do trabalho para casa, ficando longe o suficiente para evitar ser óbvio, mas perto o suficiente para que Davi percebesse. As mensagens de texto continuaram, tornando-se mais ameaçadoras. O relógio está correndo para o pagamento da sua dívida. Sabemos sua agenda. Sabemos quando você está sozinha. Fábio nos aconselhou a variar nossas rotinas, pegar rotas diferentes para o trabalho e nunca andar sozinhos. Davi começou a trabalhar de casa sempre que possível, e eu tirei licença do meu trabalho, usando meus dias de férias restantes. Justo quando eu pensei que as coisas não poderiam piorar, minha ex-chefe, Sandra, ligou. Micaela, sinto muito fazer isso por telefone, mas precisamos rescindir seu contrato. O quê? Por quê? Gaguejei, embora tivesse um pressentimento horrível de que já sabia. Saiu um artigo no noticiário local. Ele menciona você pelo nome, com algumas alegações muito sérias sobre abuso de idoso. O hospital não pode ser associado a esse tipo de publicidade. Depois de desligar, pesquisei freneticamente online até encontrar uma reportagem em um site de notícias local intitulada Filha acusada de abuso de idoso e fraude em herança. Lá estava Amanda, recontando em lágrimas como eu supostamente havia maltratado nossa mãe durante seus últimos dias, enquanto desviava dinheiro de suas contas. O artigo incluía fotos de minha mãe com hematomas nos braços, hematomas que eu sabia que vinham dos acessos intravenosos e dos anticoagulantes durante suas internações hospitalares. Amanda havia manipulado as imagens, escurecendo os hematomas e cortando o equipamento hospitalar para fazê-los parecer evidência de abuso. Ela forçou nossa mãe a mudar o testamento em seu leito de morte, Amanda alegou no artigo. Mamãe queria que dividíssemos tudo igualmente, mas Micaela ameaçou reter a medicação para a dor se mamãe não a tornasse a única beneficiária. As mentiras ultrajantes me deixaram fisicamente doente. Eu passei meses cuidando gentilmente da nossa mãe, garantindo que ela recebesse todo o conforto possível em seus últimos dias. Ter esse cuidado amoroso distorcido em algo tão vil estava além da compreensão. Em poucos dias, a história se espalhou pelos grupos locais de redes sociais. Pessoas que eu conhecia há anos, vizinhos, membros da igreja, até mesmo alguns colegas, começaram a me olhar de forma diferente. Uma mulher no supermercado afastou seus filhos de mim como se eu fosse perigosa. Alguém deixou uma cópia impressa do artigo no para-brisa do nosso carro com vergonha escrito em letras grandes. O negócio de construção de Davi começou a sofrer também. 2 clientes cancelaram contratos, citando razões pessoais, mas deixando claro que tinham visto as notícias.
Seus sócios começaram a expressar preocupações sobre a associação com ele. Nossa situação financeira se deteriorou rapidamente. As custas judiciais para combater as acusações de fraude aumentavam. Vendemos meu carro para cobrir despesas imediatas, dependendo apenas da caminhonete de Davi para transporte. Cortamos todas as despesas possíveis, comendo arroz e feijão por dias a fio, desligando o aquecedor e cancelando todas as assinaturas e serviços. O golpe final veio na forma de papéis legais. Amanda havia entrado com um pedido de interdição emergencial, curatela, do patrimônio de nossa mãe, alegando que eu era mentalmente instável e financeiramente incompetente. O tribunal marcou uma audiência para apenas 2 semanas depois. Esta é uma opção nuclear, Dr. Guilherme explicou sombriamente durante nossa reunião. Se ela conseguir, você perderá todo o controle do patrimônio e provavelmente enfrentará acusações criminais pelo suposto abuso de idoso. Mas é tudo mentira, protestei, lutando contra as lágrimas de frustração. Os médicos da mamãe podem testemunhar sobre a verdadeira causa daqueles hematomas. A expressão de Guilherme permaneceu sombria. Eu já entrei em contato com o Dr. Lopes. Ele não está disposto a testemunhar, citando preocupações sobre potenciais processos judiciais, independentemente do lado que ele apoie. Sem testemunho médico contrariando aquelas fotos, estamos em uma posição muito difícil. Eu afundei mais em depressão a cada dia que passava. Parei de sair do nosso apartamento, exceto quando absolutamente necessário. Perdi peso, minhas roupas ficavam largas em mim. Dormir tornou-se quase impossível, minha mente acelerada com os piores cenários sempre que eu fechava os olhos. Davi fazia o possível para me apoiar, mas eu podia ver o esforço cobrando seu preço dele também. Olheiras se formaram sob seus olhos enquanto ele trabalhava longas horas tentando reconstruir a reputação de sua empresa, enquanto cuidava de todas as nossas tarefas e compromissos. Uma noite, enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha revisando nossas finanças minguantes, Davi pegou gentilmente minhas mãos. Vamos superar isso, ele prometeu. Só precisamos aguentar firme até que a verdade apareça. Eu queria acreditar nele, mas a esperança parecia cada vez mais distante. Amanda havia destruído minha reputação, roubado minhas economias, arruinado meu crédito e estava prestes a tomar o controle do que restava do patrimônio da minha mãe. E em algum lugar ao fundo, os credores perigosos de Tiago ainda estavam observando, ainda esperando para cobrar uma dívida que nunca devi. Justo quando eu havia chegado ao meu ponto mais baixo, convencida de que não havia saída do pesadelo, meu telefone tocou com um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. É a Micaela? Perguntou uma voz de mulher que não reconheci imediatamente. Sim, respondi cautelosamente. Quem está falando? Aqui é Sueli Mendes. Fui a enfermeira de cuidados paliativos da sua mãe durante as últimas semanas dela. Eu me lembrei dela, uma mulher de rosto gentil e mãos suaves que me ensinou a administrar a medicação para a dor da mamãe e a reconhecer sinais de desconforto. Eu vi as notícias. Ela continuou, sua voz endurecendo ligeiramente. E não posso ficar calada por mais tempo. Tenho provas que você precisa ver. Na manhã seguinte, Davi e eu encontramos Sueli em um café tranquilo do outro lado da cidade. Ela parecia nervosa, constantemente examinando o local como se tivesse medo de ser vista conosco. Eu deveria ter procurado vocês antes. Ela começou, tirando um tablet da bolsa. Mas Amanda ameaçou me denunciar por erros de medicação se eu falasse com alguém sobre o que vi. Eu não podia arriscar perder minha licença de enfermagem. É tudo o que tenho. Ela destravou o tablet e o deslizou sobre a mesa. Mas não posso deixar isso continuar. O que ela está fazendo com você é errado. O vídeo na tela mostrava o quarto da minha mãe, a cama hospitalar onde ela passou seus últimos dias. O carimbo de data-hora indicava que era de 3 semanas antes de ela falecer. Mamãe parecia estar dormindo, sua estrutura magra mal fazendo um volume sob os cobertores. Amanda entrou em cena, olhando por cima do ombro antes de se aproximar da cama. Ela sacudiu mamãe rudemente. Mãe, você precisa assinar estes papéis. A voz de Amanda exigiu pelo alto-falante do tablet. É só uma coisa do seguro. Mamãe se mexeu fracamente. Que papéis? Onde está a Micaela? Micaela está ocupada. Isso não pode esperar. É só dizendo que você quer tudo dividido igualmente entre nós. Você quer isso, certo? A voz da mamãe era quase inaudível.
Mas o testamento já... Isso é diferente, Amanda insistiu, sua voz ficando áspera. Apenas assine. Você não me ama tanto quanto ela? O vídeo mostrava a confusão da mamãe enquanto Amanda pressionava uma caneta em sua mão e a guiava pelo papel. Mamãe claramente não estava totalmente consciente, seus movimentos descoordenados pela medicação para a dor. Eu gravei isso secretamente, Sueli explicou enquanto o vídeo terminava. Eu estava preocupada com o abuso de idoso, mas não tinha certeza para quem denunciar. Então, quando sua mãe faleceu e as coisas pareciam estar seguindo os canais legais adequados, pensei que não fosse necessário. Você sabe que documento ela estava assinando? Davi perguntou. Sueli assentiu. Consegui dar uma olhada depois. Parecia um testamento escrito à mão, muito simples, afirmando que Amanda deveria receber 75% do patrimônio e você apenas 20%. Mas sua mãe nunca assinou corretamente. A mão dela tremia demais e a assinatura era apenas um rabisco. Senti uma mistura de emoções. Horror ao ver minha mãe sendo manipulada em um estado tão vulnerável, mas também alívio por ter provas concretas do verdadeiro caráter de Amanda. Tem mais, disse Sueli, passando para outro vídeo. Este mostrava Amanda mexendo na bolsa da mamãe enquanto ela dormia, retirando sua carteira e tirando fotos de todos os seus documentos de identificação e informações do plano de saúde. Isso foi poucos dias após o diagnóstico terminal, Sueli explicou. Acho que ela estava coletando informações para acessar as contas da sua mãe. Dr. Guilherme revisou os vídeos no dia seguinte, sua expressão se iluminando pela primeira vez em semanas. Isso é exatamente o que precisávamos. O testemunho de Sueli combinado com esses vídeos desacreditará completamente as alegações de Amanda. Ele aconselhou a construir um caso abrangente antes de confrontar Amanda ou apresentar qualquer coisa no tribunal. Precisamos ser estratégicos. Sua irmã mostrou que está disposta a ir a extremos para conseguir o que quer. Precisamos estar preparados para o próximo movimento dela. 2 dias depois, recebi uma mensagem de texto de Amanda. Oi, mana, me sinto péssima por tudo. É meu aniversário na próxima semana e eu gostaria de fazer as pazes. Jantar no Terraço Jardins, quinta às 19 horas. Só você e eu. Mostrei a mensagem para Guilherme, que imediatamente a reconheceu como uma armadilha. O Terraço Jardins é um restaurante caro com salas de jantar privadas, cenário perfeito para uma emboscada. Davi concordou. Ela está planejando alguma coisa. Isso é conveniente demais depois de tudo o que ela fez. Fábio, que continuou monitorando as atividades de Amanda, confirmou nossas suspeitas. Ela tem se encontrado com um homem chamado Jonas Pimentel. Ele se passa por um advogado de negócios legítimo, mas tem um histórico de envolvimento em golpes de herança e fraude financeira em 3 estados. Ele foi visto com ela no Terraço Jardins ontem, verificando as salas privadas. Também descobrimos que Tiago não estava mais no cenário. Ele havia se internado em uma clínica de reabilitação para viciados em jogos de azar e, segundo as fontes de Fábio, havia cortado completamente os laços com Amanda. O Tiago pode realmente estar disposto a nos ajudar, sugeriu Fábio. Ele não tem nada a perder neste momento e pode querer limpar a consciência. Davi marcou um encontro com Tiago na clínica de reabilitação. Ele voltou com informações valiosas. Tiago confirmou que Amanda planejava enganar a própria família mesmo antes do diagnóstico da mãe. Ela estava sempre falando sobre a grande herança que ia receber, relatou Tiago. Quando sua mãe ficou doente, Amanda viu isso como uma oportunidade de acelerar as coisas. Ela não me amava. Ela estava me usando como parte de sua história de fachada, enquanto na verdade estava envolvida com o Jonas. Tiago explicou que Jonas era especializado em pressionar pessoas vulneráveis a assinar a transferência de bens. A tática usual deles era criar uma situação em que a vítima se sentisse encurralada e em menor número, e então apresentar documentos de aparência legal com exigências urgentes de assinatura. Eles estão planejando te encurralar naquele jantar de aniversário, Tiago avisou. Jonas vai se passar por advogado. Provavelmente levará um associado para te intimidar. Eles terão papéis prontos e vão ameaçar todo tipo de consequências legais se você não assinar imediatamente. Armados com essa informação, formulamos uma cuidadosa contra-estratégia. Eu aceitaria o convite para o jantar, fingindo não saber da armação. Davi, a quem Amanda nunca tinha visto pessoalmente, se posicionaria por perto.
pronto para intervir no momento certo. A peça final se encaixou quando Davi revelou que o dono do Terraço Jardins, Mário, era um antigo cliente que lhe devia um favor. Mário concordou em nos deixar instalar dispositivos de gravação na sala de jantar privada, Davi explicou. Teremos tudo em vídeo. Dr. Guilherme providenciou para que um delegado da Polícia Civil, familiarizado com os golpes anteriores de Jonas, ficasse de prontidão. O que precisávamos fazer era deixar Amanda e Jonas se incriminarem, o que, com base em seu histórico, parecia inevitável. Conforme a quinta-feira se aproximava, minha ansiedade atingiu o pico. E se algo desse errado? E se eles percebessem que era uma armadilha? E se os associados de Jonas decidissem recorrer à violência? Davi me abraçou forte na noite anterior ao jantar. Lembre-se, estarei bem ali com você, mesmo que você não possa me ver no início. Temos provas, temos a lei do nosso lado e temos a verdade. Amanda não tem nenhuma dessas coisas. Pela primeira vez em meses, permiti-me acreditar que este pesadelo poderia finalmente estar chegando ao fim. A noite de quinta-feira chegou com uma estranha sensação de calma tomando conta de mim. Vesti-me cuidadosamente com um simples vestido preto, querendo parecer nem muito confiante nem muito derrotada. Davi me deixou a 2 quadras do Terraço Jardins, continuando para estacionar perto da entrada de serviço por onde Mário o deixaria entrar. O restaurante estava movimentado com seu público habitual de quinta-feira, o ar cheio do aroma de alho, vinho e pão recém-assado. A recepcionista, instruída por Mário, me deu um sutil aceno de cabeça tranquilizador enquanto me conduzia em direção à sessão de jantar privada nos fundos. Sua irmã já está esperando, ela me informou, alto o suficiente para qualquer um por perto ouvir, mantendo nosso disfarce. A sala de jantar privada estava mal iluminada, com uma única mesa posta para 3 no centro. Amanda estava sentada de frente para uma porta, usando um vestido vermelho escuro que contrastava fortemente com seu cabelo loiro claro. Ao lado dela estava um homem em um terno cinza claro, Jonas, presumivelmente, e em frente a eles sentava-se outro homem de terno preto, arrumando papéis sobre a mesa. Respirei fundo e entrei na sala. O rosto de Amanda se abriu em um sorriso que não alcançou seus olhos. Micaela, que bom que você veio. Ela gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. Por favor, sente-se. Enquanto eu me sentava, Amanda continuou com uma alegria artificial. Quero que você conheça meus amigos. Este é Jonas Pimentel, um advogado especializado em direito sucessório, e seu associado, Marcos. Jonas estendeu a mão, seu aperto muito firme, muito controlador. Prazer em conhecê-la, Micaela. Amanda me falou muito sobre você. Mantive uma expressão neutra, permitindo que acreditassem que eu não tinha ideia do esquema deles. Eu pensei que seria apenas nós 2, Amanda. Uma celebração de aniversário. O sorriso de Amanda se contraiu. Bem, temos alguns negócios para discutir primeiro. Apenas alguns papéis para assinar e então podemos comemorar apropriadamente. Marcos deslizou um documento pela mesa. Este é um acordo simples para dividir o patrimônio de sua mãe igualmente entre você e Amanda. Ele também retira todas as ações legais pendentes contra você. Ações legais pendentes? Ecoei, fingindo confusão. Jonas se inclinou para a frente, sua postura amigável desaparecendo. As alegações de abuso de idoso, a má administração dos fundos do inventário. Amanda tem sido muito paciente, mas esses assuntos podem se tornar bastante sérios se não forem resolvidos rapidamente. Eu fingi ler o documento lentamente, ganhando tempo. A linguagem era deliberadamente complexa, cheia de jargões jurídicos que confundiriam a maioria das pessoas, fazendo-as assinar sem entender completamente. O que ele realmente estipulava estava longe de ser uma divisão igualitária. Daria a Amanda o controle total do patrimônio, sem supervisão. Não tenho certeza se entendo tudo isso, eu disse, ganhando mais tempo. Talvez eu devesse pedir ao meu próprio advogado para revisar primeiro. O sorriso artificial de Amanda desapareceu completamente. Não há tempo para isso. Isso precisa ser assinado esta noite. A voz de Jonas endureceu. Deixe-me ser claro, Micaela. Se você não assinar esses papéis agora mesmo, seremos forçados a prosseguir com acusações criminais por abuso de idoso e fraude financeira. As provas que Amanda forneceu são bastante convincentes. Você pode pegar um tempo considerável de prisão. Eu baixei os papéis e encontrei o olhar de Amanda diretamente. E se eu assinar? Então, tudo isso desaparece.
ela respondeu, gesticulando vagamente. Dividimos tudo 50-50 e podemos voltar a ser irmãs. Eu permiti uma longa pausa, deixando a tensão crescer, então peguei minha bolsa. Há alguém que eu gostaria que todos vocês conhecessem primeiro. Os olhos de Amanda se estreitaram, desconfiados. Do que você está falando? A porta se abriu e Davi entrou, seguido imediatamente por nosso advogado, Dr. Guilherme, e pelo delegado Williams. Este é meu marido, Davi, anunciei calmamente. Jonas começou a se levantar. Esta é uma reunião privada. Davi sorriu agradavelmente. Ah, acho que você vai querer que eu fique, especialmente quando vir o que eu trouxe. Ele levantou o celular, mostrando uma transmissão ao vivo dos dispositivos de gravação escondidos pela sala. Estamos gravando toda essa conversa e temos muito mais. O delegado Williams deu um passo à frente, exibindo seu distintivo. Jonas Pimentel, temos mandados de prisão contra você por múltiplas acusações de fraude em 3 estados. E agora podemos adicionar tentativa de extorsão e conspiração a essa lista. A cor sumiu do rosto de Jonas. Ele olhou para Amanda acusadoramente. Você disse que seria fácil, que ela estava desesperada e sozinha. Dr. Guilherme colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Temos extensas evidências contra vocês dois. A enfermeira de cuidados paliativos, Sueli Mendes, forneceu gravações de vídeo de Amanda tentando coagir sua mãe moribunda a assinar documentos fraudulentos. Temos imagens do banco de Amanda sacando fundos roubados. E agora temos esta gravação de sua tentativa de extorsão. A compostura de Amanda ruiu. Ela olhou freneticamente ao redor da sala, percebendo de repente que estava encurralada. Ela se levantou abruptamente, derrubando a cadeira, e correu desesperadamente em direção à porta. Ela não deu 3 passos antes de esbarrar diretamente no segurança de Mário, posicionado ali como parte do nosso plano. Enquanto o delegado Williams começava a ler os direitos de Jonas, aproximei-me da minha irmã, que havia desabado em uma cadeira, o rosto entre as mãos. — Por que, Amanda? — perguntei baixinho. — Ela era nossa mãe. Ela te amava. Amanda ergueu os olhos, o rímel escorrendo pelo rosto. Você sempre foi a filha perfeita, a responsável, a cuidadora, aquela de quem ela se orgulhava. E eu? Eu só queria o que eu merecia. E é assim que você pensou que conseguiria? Roubando e mentindo, destruindo minha vida. Por um momento, pensei ter visto um remorso genuíno piscar em seu rosto. Então ela endireitou os ombros defensivamente. Não foi ideia minha. Foi o plano do Jonas. Ele disse que seria fácil, que ninguém se machucaria. Ninguém se machucaria? Repeti, incrédula. Você tentou me incriminar por abuso de idoso. Você roubou minhas economias. Você arruinou minha reputação e quase custou o negócio de Davi. Como isso não é machucar ninguém? Antes que ela pudesse responder, o delegado Williams se aproximou. Precisamos levar a senhorita Amanda para uma delegacia agora para os procedimentos. Enquanto eles levavam Amanda e Jonas embora, Davi passou o braço em volta dos meus ombros. Acabou, ele murmurou no meu cabelo. Finalmente acabou. Mas nós dois sabíamos que não era inteiramente verdade. Os processos legais levariam meses. Reconstruir nossas vidas e reparar os danos às nossas reputações levaria ainda mais tempo. E a confiança quebrada entre mim e Amanda talvez nunca fosse totalmente curada. Ainda assim, pela primeira vez em 6 meses, senti que podia respirar novamente. O peso que estava me esmagando estava se dissipando, quilo por quilo. 6 meses depois daquela noite fatídica no Terraço Jardins, eu estava ao lado do túmulo da minha mãe, colocando um pequeno buquê de suas margaridas amarelas favoritas contra a lápide. O ar de outono trazia um arrepio fresco. As folhas secas crocando sob meus pés enquanto eu dava um passo para trás para ler a inscrição que finalmente pudemos pagar. Eleonora Oliveira. Mãe amada, professora das lições mais valiosas da vida. Tanta coisa havia mudado naqueles 6 meses. Amanda acabou aceitando um acordo judicial, evitando a prisão, mas recebendo 3 anos em regime de observação, aconselhamento financeiro obrigatório e terapia de reabilitação. A avaliação psicológica revelou o que eu suspeitava há muito tempo. Amanda sofria tanto de tendências narcisistas quanto de um vício em compras que havia saído do controle. Jonas não teve tanta sorte. Com ofensas anteriores em vários estados, ele estava enfrentando um tempo significativo na prisão. Seu associado, Marcos, fez uma delação premiada, revelando um padrão de exploração de idosos que durava anos.
Tiago havia completado seu programa de reabilitação e se mudado para outro estado para um novo começo, enviando-me uma longa carta de desculpas antes de partir. Eu o perdoei. Ele tinha sido tanto uma vítima da manipulação de Amanda quanto qualquer outra pessoa. O inventário finalmente foi resolvido de acordo com os desejos originais da mamãe. Depois de cobrir todas as contas pendentes, os fundos restantes foram divididos igualmente entre mim e Amanda. Embora a parte de Amanda estivesse sendo administrada por um tutor financeiro nomeado pelo tribunal até o fim de sua condicional. Usei parte da minha parte para estabelecer uma bolsa de estudos de enfermagem em nome da mamãe na faculdade técnica local, especificamente para estudantes interessados em cuidados paliativos e de fim de vida. Parecia a maneira perfeita de honrar sua memória e expressar minha gratidão a pessoas como Sueli, que fornecem um apoio tão vital durante as transições mais difíceis da vida. Minha vida profissional deu uma virada inesperada. Depois que a verdade sobre as falsas acusações de Amanda veio à tona, recebi vários pedidos de desculpas, incluindo um particularmente arrependido da minha ex-chefe, Sandra. No entanto, em vez de retornar à minha antiga posição, aceitei uma oferta de um hospital maior no município vizinho, uma promoção com melhor salário e mais responsabilidade. O diretor de contratação mencionou especificamente ter ficado impressionado com minha integridade durante toda a aprovação. Os negócios de Davi não apenas se recuperaram, como prosperaram. A publicidade em torno do nosso caso acabou trazendo novos clientes que apreciavam sua lealdade e firmeza durante nossas dificuldades. Conseguimos nos mudar para um apartamento um pouco maior e estávamos até começando a reconstruir nossas economias. Tenho algumas novidades, mamãe, eu disse baixinho, tocando o mármore frio da lápide. Você vai ser avó. Descobrimos na semana passada. O bebê nasce na primavera. A gravidez tinha sido uma surpresa, uma descoberta alegre em meio aos trâmites legais finais do caso de Amanda. Davi ficou em êxtase, já fazendo planos para converter nosso quarto vago em um quarto de bebê e pesquisando as cadeirinhas de carro mais seguras do mercado. Eu queria que você estivesse aqui para ver seu neto, continuei, enxugando uma lágrima, mas prometo contar tudo sobre você para ele, sua força, sua sabedoria, sua capacidade infinita de amar. O som de passos no caminho de cascalho atrás de mim me fez virar. Para minha surpresa, era Amanda. Ela usava jeans simples e um suéter, muito longe das roupas de grife que ela antes insistia em usar. Ela carregava um pequeno vaso de planta, algum tipo de arbusto florido. Eu não sabia que você estaria aqui, ela disse hesitantemente, parando a vários metros de distância. É o aniversário do diagnóstico dela, respondi. Eu sempre visito em datas importantes. Amanda assentiu, parecendo desconfortável. Meu terapeuta achou que seria bom para mim vir, me conectar com a memória dela de uma forma mais saudável. Um silêncio constrangedor caiu entre nós. Tínhamos nos visto apenas nas audiências do tribunal, desde a noite no terraço Jardins. Nossa comunicação limitada a trocas formais através de advogados. O que é a planta? Finalmente perguntei. Camélia. Era a favorita da mamãe no jardim, lembra? Pensei que talvez pudéssemos plantá-la aqui. Se estiver tudo bem. Eu assenti, e juntas nos ajoelhamos na grama, revezando-nos para cavar um pequeno buraco com a pazinha de jardinagem que Amanda havia trazido. Nossas mãos trabalhavam em silêncio, caindo em um ritmo que parecia estranhamente familiar, como quando ajudávamos mamãe em seu jardim quando crianças, antes que a competição e o ciúme envenenassem nosso relacionamento. Estou grávida, eu disse de repente, sem saber por que estava compartilhando isso com ela. As mãos de Amanda pararam. Sério? Isso é maravilhoso, Micaela. Você será uma ótima mãe. Ela hesitou, depois acrescentou. Como a mamãe foi. Ela tentou o seu melhor com nós duas. Eu disse, compactando a terra ao redor da pequena planta. Eu sei disso agora. Amanda sentou-se nos calcanhares, limpando a sujeira das mãos. Meu terapeuta está me ajudando a entender muitas coisas sobre a mamãe, sobre mim, sobre por que fiz o que fiz. Ela respirou fundo. Eu sei que pedir desculpas não é suficiente. O que eu fiz foi imperdoável. Talvez não imperdoável, eu disse cuidadosamente, mas vai levar tempo, muito tempo. Ela assentiu, aceitação em seus olhos, em vez da raiva defensiva que eu estava acostumada a ver. Eu entendo.
Eu só quero que você saiba que estou fazendo o trabalho de verdade, não apenas fingindo para o tribunal. Eu quero ser melhor. Quando nos levantamos para ir embora, Amanda estendeu a mão sem jeito. Parabéns novamente pelo bebê. Se você algum dia quiser conversar ou qualquer coisa. Olhei para a mão estendida dela, pensando nos meses de dor que ela causou, na confiança que ela quebrou. Então pensei na mamãe, que sempre nos ensinou que a família não era complicada, mas preciosa. Pensei no bebê crescendo dentro de mim, que um dia perguntaria sobre sua tia. Em vez de pegar sua mão, dei um passo à frente e dei-lhe um abraço breve e leve. Um passo de cada vez, Amanda, um passo de cada vez. Enquanto dirigia para casa, para Davi, senti uma sensação de paz que me escapava há mais de um ano. A estrada à frente com Amanda seria longa e incerta, sem garantia de um relacionamento totalmente restaurado. Mas eu havia protegido o legado da mamãe, exposto à verdade e agora estava criando uma nova vida, literal e figurativamente. Davi estava esperando na nossa pequena varanda, uma xícara de chá pronta para mim quando cheguei. Como foi? Ele perguntou, me puxando para perto. Curativo, respondi, descansando minha cabeça em seu ombro. Acho que mamãe estaria orgulhosa de onde chegamos. Ela definitivamente estaria, ele concordou, colocando uma mão gentil sobre minha barriga ainda lisa. E este pequeno vai saber exatamente o quão incrível sua avó era. Na quietude daquela noite de outono, cercada pelo amor do meu marido e pela memória da minha mãe, eu finalmente entendi o que mamãe tentou nos ensinar o tempo todo. A verdadeira riqueza da vida não é medida em heranças ou posses, mas na integridade com que enfrentamos nossos desafios e no amor que nutrimos mesmo nos tempos mais sombrios. Você já teve que defender o que é certo, mesmo quando foi difícil? Adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história ressoou em você, por favor, curta e se inscreva para ouvir mais histórias de triunfo sobre a adversidade. E não se esqueça de compartilhar com alguém que possa precisar ser lembrado de sua própria força durante tempos desafiadores. Obrigada por ouvir minha jornada e lembre-se que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, sempre há um caminho a seguir se permanecermos fiéis a nós mesmos.